Imagina um cenário assustadoramente comum no mundo corporativo de hoje. Aquele dia em que os servidores de uma grande empresa simplesmente apagam completamente. Nossa, o pesadelo de qualquer gestor, né? Exato. Tipo, dezenas de telefones começam a tocar ao mesmo tempo, milhões de reais em contratos ficam ali na balança e o pânico ameaça tomar conta de tudo. E a primeira reação instintiva da maioria das lideranças é o quê? Gritar com a equipe de TI, claro. Com certeza. Ligar para a TI e falar, consertem essas máquinas agora. Mas e se eu disser que a documentação interna de uma empresa altamente madura diz que consertar as máquinas é, na verdade, uma das últimas prioridades? É aí que a coisa fica muito interessante. Pois é, temos aqui na nossa mesa hoje uma pilha de documentos corporativos muito reveladora. O foco dessa nossa imersão de hoje é destrinchar um documento vital, o Plano de Continuidade de Negócios. O famoso PCN. Isso, o PCN. Mais especificamente, a gente está olhando para a atualização 3 de 2026 da LPERNA Reguladora de Sinistros. Um documento em tanto, diga-se de passagem. Total. Nosso objetivo hoje é entender bem didaticamente a governança e essa engenharia de resiliência que opera lá nos bastidores para proteger clientes, colaboradores, ativos da empresa quando o pior acontece. Sabe, o contexto temporal dessa análise adiciona uma camada super importante. A LPERNA está operando agora sob um selo de 45 anos. Uau, de 1981 a 2026, né? Exatamente. E o lema corporativo deles para essa marca é trabalhando no presente com visão no futuro. E quando a gente olha friamente para os dados, nada materializa mais essa ideia de visão de futuro do que um PCN impecável. Desenhado pelo Vanderlei Assaf Mogetti. Isso. E o que esse documento faz não é tipo projetar um cenário utópico onde não existem crises. Muito pelo contrário. Ele parte da premissa de que falhas massivas de TI e crises de saúde pública vão acontecer. Não tem como fugir. Não tem. A verdadeira força de uma liderança não é evitar a crise, mas ter um roteiro exato de como reagir quando ela bate na porta, focando sempre na governança e em não deixar a operação morrer. Para dar uma imagem visual para quem nos acompanha, eu gosto de pensar nesse tipo de documento como o sistema imunológico de uma corporação. Faz todo sentido. Na biologia, quando um vírus invade o corpo, o sistema não entra em colapso tentando adivinhar como o vírus entrou. Ele nem tem tempo para isso. Exato. Ele simplesmente aciona um protocolo de resposta estruturado. Ele isola a ameaça, eleva a temperatura, recruta anticorpos e foca em manter os órgãos vitais funcionando custe o que custar, até que a ameaça seja neutralizada. É a sobrevivência pura. E o que a gente vai explorar hoje é exatamente esse protocolo de defesa, só que no mundo dos negócios. Porque antes de criar qualquer plano de resposta, a empresa precisa saber exatamente quais partes da operação não podem parar de jeito nenhum. E é aqui que a gente entra na análise de impacto nos negócios. Vamos desempacotar isso. Bom, essa análise de impacto nos negócios, que no meio corporativo a gente chama muito pela sigla em inglês BIA, é essencialmente uma auditoria muito fria da própria vulnerabilidade. A lógica é simples. Se tudo cair ao mesmo tempo, a gente não vai ter braço para reerguer tudo ao mesmo tempo. É humanamente impossível. Impossível. Então você precisa ranquear as atividades. E o documento da LPERNA usa uma métrica muito rígida chamada RTO, que significa Tempo Máximo de Recuperação. Tempo máximo de recuperação. Tá. Isso. É um limite inegociável medido em horas que dita o tempo máximo que uma função pode ficar fora do ar antes que o dano para a empresa seja irreversível. E é aqui que a priorização revela a verdadeira cultura da empresa, né? Pensemos nessa etapa como a triagem de um pronto-socorro. Se um paciente entra pela porta com o braço quebrado, isso é um problema. É um problema sério, mas... Mas se o paciente do lado não está respirando, o braço quebrado vai ter que esperar. Garantir o oxigênio é a prioridade absoluta. Perfeita analogia. E olhando os dados da LPERNA, os pulmões da empresa são o atendimento ao cliente e a comunicação com seguradoras. O RTO estipulado para essas duas funções é de apenas 4 horas. 4 horas. É muito rápido. 4 horas. Num cenário de apagão total, eles têm 240 minutos
para encontrar uma forma de voltar a falar com quem paga as contas e o resto da operação. Aí as prioridades médias começam a ter prazos mais dilatados. A análise técnica de sinistros ganha um RTO de 24 horas. Ok. E a emissão de relatórios pode esperar até 48 horas para voltar ao normal. Mas o que me deixou mais impressionada nessa tabela é a prioridade baixa. Ah, isso é loucura. Sim. A administração financeira, que é o coração do fluxo de caixa, ganha um RTO de espantosas 72 horas. Em termos de governança, isso é uma declaração de princípios gigantesca. Peraí, vamos analisar isso do ponto de vista corporativo prático. Imagina a reunião para dizer para o diretor financeiro que o departamento dele é a menor prioridade da empresa no meio do caos. Deve ter sido uma reunião tensa. Por que o fluxo de caixa que, literalmente, paga os salários, fica esperando 3 dias no escuro, enquanto o atendimento ao cliente tem que voltar em 4 horas? Isso não soa muito contraintuitivo? Soa. Mas olha, é o ápice do pragmatismo estratégico. O caixa de um único dia pode ser recuperado no mês seguinte. Mas a quebra de confiança de um cliente que está ali no meio de um sinistro... Com carro destruído, a casa alagada. Exato, desesperado. Se ele não consegue contato com a reguladora, isso gera um dano reputacional que não tem preço. É permanente? Permanente. Ao colocar o financeiro em último e a comunicação externa em primeiro, a liderança mostra muita maturidade. Eles reconhecem que o ativo mais frágil na emergência não é o dinheiro na conta, é a percepção de estabilidade do cliente. Faz sentido. Garantir a respiração antes de engessar o braço quebrado. Mas então, agora que o mapa do que salvar primeiro está desenhado, a gente precisa entender de quem ou do que estamos nos salvando. O PCN tem uma seção inteira para o mapeamento de ameaças. O famoso mapa do medo, né? Isso. Quais são os inimigos que a LPerna mapeou? A metodologia que eles usam é uma matriz de risco clássica. Eles cruzam o impacto, que mede o nível de destruição, com a probabilidade de aquilo acontecer. E a configuração dessas ameaças é o que dita a resiliência moderna. Os dados apontam 2 grandes vilões, os únicos com classificação alta. Primeiro, falha de sistema de TI. E segundo, invasão de dados, o temido cyberataque. O que é fascinante aqui é que ambos têm impacto alto e probabilidade média. E, curiosamente, ameaças que a gente pode ver e tocar, tipo a indisponibilidade do prédio físico ou até uma pandemia, caem para a classificação média. Impacto alto, mas probabilidade baixa. Falha de energia também fica como média. E greve ou ausência massiva de funcionários fica com a classificação mais baixa de todas. Isso mostra uma inversão estrutural gigantesca. Antigamente, a maior fobia do gestor era o prédio pegar fogo. Hoje, se o prédio sumir, a operação sobrevive. Mas se o banco de dados sumir, a empresa morre. Mas, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui rapidinho. O fato de ameaças digitais estarem lá no topo não é um sinal claro da nossa época, mas também uma narrativa bem conveniente para a TI justificar orçamentos milionários? Olha, é uma provocação válida, mas a alta governança exige que a gente assuma que a infraestrutura vai falhar. É inevitável, né? É inevitável. Uma reguladora de sinistros é uma central de dados super sensíveis, laudos policiais, informações pessoais. A matriz não está dizendo que a TI é incompetente ao colocar a probabilidade como média. Ela está dizendo que na guerra cibernética diária... Basta um clique errado. Exato. Um clique num e-mail falso de um funcionário bem intencionado e a rede inteira cai. Então o custo de subestimar isso é a falência. E aqui é que a coisa fica realmente interessante porque a gente entra no cinto de utilidades tecnológico. As estratégias de continuidade. Se a pior ameaça é um ciberataque, como é que eles garantem que aquele atendimento volte em 4 horas? A palavra-chave do plano é redundância. Ter um plano B para absolutamente tudo, começando pela logística humana. A equipe está preparada para migrar 100% para o home office em no máximo 2 horas. 2 horas para todo mundo estar logado de casa? Isso. Mas a proteção dos dados é onde brilha. Eles têm backups diários, automáticos na nuvem, e garantem a recuperação dos sistemas críticos em apenas 1 hora. 1 hora? Olha, isso soa maravilhoso no papel, mas no meio de um caos cibernético, recuperar um banco de dados inteiro em 60 minutos exige um preparo absurdo, não? Como isso funciona na vida real? Não tem mágica, tem investimento prévio. Para recuperar em 1 hora,
Você não salva os arquivos num pendrive gigante. A estratégia usa o que chamamos de Hot Standby. Tá, e o que seria isso na prática? Imagina que enquanto o servidor principal está rodando, tem um servidor secundário em outro estado copiando tudo em tempo real. Se o principal sofre um ataque e cai, o sistema redireciona tudo para o secundário automaticamente. Ah, entendi. É como ter um motor reserva no carro já ligado, só esperando você engatar a marcha. Perfeito. O investimento em mitigação é contínuo. Ele já tem provedores de TI contratados, escritórios alternativos engatilhados. O gestor não vai procurar no Google uma empresa de TI na hora do incêndio. O caminhão de bombeiro já está comprado e com motor migado. E o plano ainda cria vias alternativas de comunicação, tipo grupos corporativos de WhatsApp, e-mail de emergência fora do domínio principal. Mas tem um detalhe que eu achei brilhante. Eles criam uma fila emergencial para os sinistros de alta gravidade. Sim, é uma aula de empatia processual. Exato. Os sistemas deles em perna caíram, mas se um cliente liga porque perdeu a casa num acidente, ele passa direto por uma via expressa. Eles blindam o cliente contra a crise da própria empresa. Isso é governança de altíssimo nível. Mas olha, ter a tecnologia pronta não adianta nada se não tiver liderança para apertar os botões certos, concorda? Com certeza. O que nos leva aos generais na sala de guerra. O aspecto humano desse PCN. O comitê de crise. Se conectarmos isso com a visão geral que falamos no início, organizar o comitê é o que evita o colapso. O plano tem 7 passos de resposta muito rígidos. Detecção, avaliação inicial, acionamento do comitê. Depois a comunicação aos líderes e stakeholders, a adoção do plano em si, como mandar para o home office, o monitoramento contínuo e, por fim, a avaliação de encerramento. O famoso post-mortem. E a atribuição dos gestores é cirúrgica, né? O Vanderlei Moghetti fica como coordenador de crise. Exato. O papel dele não é consertar a máquina. É centralizar a informação e decidir. O Eduardo Otto assume a liderança de TI, a Kika Perna fica no comando do atendimento, segurando a barra lá fora, o Lucas Perna no financeiro e a Flávia Perna coordenando a logística do RH. Isso evita a sobreposição de comandos. Num cenário sem estrutura, o diretor de TI perde tempo tentando acalmar cliente no telefone. Enquanto o RH não sabe se manda o pessoal para casa ou não. Exatamente. Na L-Perna, o Eduardo Otto foca só na TI, porque ele sabe que a Kika está cuidando do cliente. É a compartimentação salvando o dia. É como músicos numa orquestra que, de repente, precisam tocar uma música totalmente diferente no meio do show. Se o violinista olhar para o baterista para perguntar o que fazer, vira ruído. Mas se cada um focar no seu instrumento confiando no maestro, a transição acontece. Adorei a analogia. Cada um foca na sua partitura. Então, chegou a hora de tirar tudo isso do papel. Vamos ver o plano em ação. Um cenário prático. O que acontece na L-Perna se o servidor apagar numa terça-feira à tarde? O relógio começa a correr. O Eduardo Otto detecta a falha, avalia e já aciona o Vanderlei Moghetti. O comitê é ativado. E em menos de 2 horas, a Flávia garante que a equipe toda suspendeu o presencial e está no home office, segura e logada. Enquanto isso, o Eduardo está lá religando os backups da nuvem. E aqui entra o protocolo de comunicação que eu acho vital. A Kika Perna entra em ação. Internamente, todo mundo recebe status a cada 2 horas. Ninguém fica no escuro. Fundamental para evitar boato interno. Mas a regra de ouro. Os clientes recebem uma comunicação transparente sobre o ocorrido no máximo em 6 horas. E as seguradoras recebem relatórios a cada 24 horas. Essa comunicação em até 6 horas é crucial. O cérebro humano lida muito mal com o silêncio. A gente odeia ficar no escuro, né? Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que ao assumir o problema de forma proativa, a empresa protege a reputação dela. Ela converte um desastre de relações públicas numa demonstração clara de que tem as rédeas da situação. É gerenciar as expectativas. Pensem quando o aplicativo do banco cai. Se eles te avisam rápido que vai voltar às 16 horas, você fica frustrado, mas calmo. Porque está sob controle. Se não falam nada, você acha que roubaram seu dinheiro? Com certeza, o pânico toma conta. E para recapitular a nossa jornada de hoje, o sucesso de 45 anos da Akperna com esse lema de trabalhar no presente com visão no futuro, ele não é um otimismo cego. De jeito nenhum.
É um realismo rígido. Eles desenharam um plano estruturado para o pior dia possível. É gerenciar as emoções humanas de forma metódica. Mas para quem está nos escutando e gosta de refletir sobre liderança, eu quero deixar um pensamento final provocativo. Vamos lá. De perfeito. Mas e quando surge uma crise inédita? Um cisne negro que os manuais de 2026 nunca previram? Aquilo que ninguém imaginava. Pois é. Até que ponto a rigidez desse plano ajuda e em que momento a intuição humana pura, a capacidade de improviso do líder, se torna o verdadeiro e único backup da empresa? Fica aí uma reflexão gigantesca para quem estuda a governança. O plano é a base, mas o fator humano ainda é quem aperta o botão, né? Exatamente. Fica a reflexão. Um abraço para quem nos acompanhou até aqui e a gente continua sempre de olho nessas inovações corporativas.